Alô, você ligado no canal 22 da Plis TV, nós estamos iniciando aqui nesse 26 de janeiro, nesta segunda-feira, mais uma edição de Plis Esportes, ao lado do Silas Veste e também do Toninho Campos, para a gente falar do Clube Atlético Penapolense, né? O amistoso que foi realizado neste sábado, às 17 horas, no Estádio Municipal Tenente Carriço, o último dos amistosos que estavam sendo agendados, que o Clube Atlético Penapolense cumpriu nos seus preparativos para pegar a equipe do São Paulo no próximo domingo. Agora sim é jogo para valer. E a gente vai trocar aqui uma ideia com o Silas Veste, que esteve também presente acompanhando o Clube Atlético Penapolense, que venceu o Maringá pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Rafael Costa na cobrança de falta aos 45 minutos do primeiro tempo, né? Um primeiro tempo que nos parece que aí, com exceção do Crislan, que não entrou jogando, me parece que aí o Narciso já tem o esboço daquele time que será o titular para pegar a equipe do São Paulo no próximo domingo aqui no Estádio Municipal Tenente Carriço. O público não foi aquele público que a gente esperava, né, Silas? O público a gente esperava um pouco mais, até por conta, né, das bilheterias serem revertidas aí para a casa de apoio da cidade de Barretos, mas foi um público que está sempre prestigiando o Clube Atlético Penapolense. Embora alguns torcedores ainda meio, né, reticentes no que diz a respeito da confiabilidade do time, a gente percebeu que já dá para se dizer que o plantel vai dar grandes frutos neste campeonato paulista. Todas as equipes, a gente acompanhou ontem amistoso de Palmeiras, Red Bull, São Paulo jogando naquela taça dos campeões lá das séries lá em Manaus. As equipes ainda não estão também, né, prontas para começar o Campeonato Paulista, como acontece com o Clube Atlético Penapolense, muito embora já há mais de 45 dias o Narciso está trabalhando esse grupo, mas o grupo é muito grande, né, são 35, 37 jogadores, e torna-se até difícil para que o treinador, né, consiga aí dirimir todas as suas dúvidas, mas ele agora tem que fazer no decorrer desta semana. Silas, eu lhe pergunto, você esteve lá presente? 1-0 o Clube Atlético Penapolense contra a equipe do Maringá, uma boa equipe que disputa também o Campeonato Paranaense Primeira Divisão. O que é que o Silas Veste achou, não do resultado, mas do comportamento dos jogadores do Clube Atlético Penapolense, já que no segundo tempo a gente teve aí muitas modificações e aí já perde um pouco, né, daquilo que a gente pode. Mas o primeiro tempo, pode fazer uma avaliação, mas no primeiro tempo deu para a gente fazer uma avaliação dos principais, né, jogadores que o Narciso contará para o Campeonato Paulista, Silas. Um abraço, Tony, amigo telespectador. O jogo em si, apesar de ser um jogo truncado, como todos amistosos que ocorrem antes de um campeonato de importância como é o Paulistão, a gente não viu ainda aquele penapolense solto, como a gente gostaria de ver, como provavelmente começará a ver a partir dos jogos oficiais, que no próximo domingo já é a estreia contra o São Paulo, 17 horas no Tenentão. Mas me agradei. O que eu vi me agradou. O time já temos um time que se vê um time compacto. Pegou um adversário de peso, o adversário é vice-campeão paranaense, também disputa a elite do futebol do Paraná. Não, é uma equipe que você vê que é uma equipe boa, uma equipe que foi um amistoso proveitoso. A equipe venceu 1-0, foi um golaço de falta do Rafael Costa, né? Mandou lá no ângulo do goleiro adversário. E depois do gol, houve as substituições que ocorrem nesses jogos treinos. E aí a equipe já passou a sentir mais, mas conseguiu segurar esse resultado de 1-0, que ao meu ver é um bom resultado para já terminar essa fase de pré-temporada com uma vitória e já entrar com a astral alto para o jogo do São Paulo, domingo, na estreia do Paulistão 2015. É bom lembrar também, Silas, que sábado não jogaram o Crislan, né? Ele fez o gol lá em Avanhadave, quando ele caiu com o pé, torceu, e também o Wellington Moura, problema de desconforto, aí, a gente fala de desconforto muscular, os dois não participaram do jogo amistoso contra a equipe do Maringá. Então, muito provavelmente, no lugar do Dimba, retorna o Crislan, né? E aí o Fernando, que ganhou a posição do Wellington Bruno,
Acho que aí precisa ver se é Fernando, Gilmar ou Washington, ele vai ter que escolher, porque o Rafael Costa, pelo que vem jogando, acho que é um titular absoluto. O Washington também está a cada jogo mais mostrando as suas qualidades. E acho que a briga aí vai ser para Gilmar e o Fernando, né? Porque o Wellington Bruno vai começar jogando contra a equipe do São Paulo. Nós não tivemos, muito embora a gente tentou, né, buscar aí informações a respeito dos jogadores em que foram mandados a relação para a Federação Paulista, mas a diretoria não nos passou. A gente não sabe quais os jogadores que foram relacionados para serem inscritos. A data era até o dia 23, né? Segundo o pensamento do técnico e mais a diretoria, seria de inscrever no máximo 24 jogadores, deixando aí 3 vagas para contratações pontuais depois de 1, 2 ou 3 rodadas, se isso for necessário. Aí, caso contrário, vai se preencher as 28 vagas com os jogadores que fazem parte do plantel. Mas também já temos a informação de que a diretoria está negociando aí, né, para trazer mais 2 ou 3 reforços, inclusive um lateral, né, de nome renovado. Não se falou ainda os nomes dos jogadores, e um atacante também que estaria sendo negociado para vir compor o grupo do Clube Atlético Penapolense. Compor não, esses 2 jogadores chegariam para ser titulares, né, para ser titulares absolutos, porque já vem jogadores que vêm naquelas contratações que a gente costuma se dizer pontuais, vêm para resolver o problema. E a gente vai aguardar daqui até na próxima quinta-feira, porque as inscrições, embora tenha se mandado, ou não sei como é que funciona, se ainda não mandou, mas pode se inscrever até a 7ª rodada a qualquer momento. Eu também precisaria de uma informação, se mandando a relação do atleta e ele não participando da relação do jogo, ele pode também ser substituído por um outro atleta até a 7ª rodada, com exceção dos goleiros. Os goleiros, você, com justificativa, você pode... Contusão, você pode substituir a qualquer momento no decorrer do campeonato inteiro. A verdade é que o Clube Atlético Penapolense está despertando, né, um interesse muito grande junto à mídia da região. Os ingressos estão sendo vendidos muito bem, né, em toda a nossa região, Andradina, Araçatuba, Birigui, Marília. O pessoal vem para cá. Marília vai jogar, o time do Marília vai jogar contra a equipe do Corinthians na capital. Então o pessoal São Paulinos de Marília, muito provavelmente em grande número, estarão vindo para cá. A gente tem informações que essa cidade próximas aí do Paraná, que fazem divisa com o estado de São Paulo, também tem muitas pessoas solicitando a compra dos ingressos, né? Eu até gostaria de saber do Silas se por via internet está se vendendo, Silas, não é só local? Não, só local. Porque tem uma torcedora que me parece que ela foi comprar o ingresso também para o filho dela, que é estudante, acho que mora em Curitiba, alguma coisa assim, e foi dito a ela que só poderia comprar o ingresso pessoalmente. Eles não estão vendendo para terceiro. Isso para evitar o problema do chamado cambista, um repasse e também da pessoa que chega com carteirinha falsa, essas coisas, não tem direito ao meio ingresso e acaba comprando. Esse é o problema. E também todos sabem, né, que a bilheteria do Clube Atlético Penapolense, ela foi comercializada, né, Silas? Né? Ela foi comercializada para a empresa, que está também gerenciando os passaportes, que já passou de 1.200 passaportes vendidos, esse de R$180, aquele de R$300 a gente não tem informação, e no decorrer dessa semana acredito que vai vender mais de 300 passaportes também. A diretoria do CAP já tinha feito esse tipo de trabalho junto a essa empresa, e o pessoal está tomando as devidas providências para que não sejam vendidos ingressos para o Silas, depois eu vou no lugar do Silas, ou o Toninho vai, aquela história com documentações falsas. Mas eu acho, Silas, agora voltando a falar, ontem eu assisti o São Paulo jogando contra a equipe do Flamengo. Depois a gente fala, o São Paulo perdeu para a equipe do Flamengo pelo placar de 1-0. O Flamengo foi campeão daquela taça, né? Taça amistosa lá da séries dos campeões, onde foi São Paulo, Flamengo e Vasco. O Vasco perdeu as duas, o São Paulo ganhou uma e perdeu a outra. Flamengo invicto, ele fez um amistoso 0-0, ganhou 1-0 do Vasco, 1-0 de São Paulo. E, só para dizer, o São Paulo também, se jogar o que jogou, aqui no estádio municipal Tenente Carriço, com as dimensões do nosso estádio, no calor em que a gente costuma frequentar, eu acho que o Clube Atlético Penapolense vai começar o campeonato com uma grande vitória contra a equipe do São Paulo, Silas. Eu também estou confiante, Tony.
A equipe, você vê que todas as equipes não estão. O Palmeiras jogou ontem contra o Red Bull, ganhou 3-2 no sufoco, apesar que essa equipe do Red Bull é muito boa. Aparentemente demonstra ser boa, né? Pode ser que comece o campeonato, que amistoso, jogo é jogo, como diria o sábio poeta do passado, né? Jogo é jogo, treino é treino. Mas as equipes estão tendo dificuldades e quando iniciar o campeonato, a gente poderá saber com precisão qual foi a equipe que melhor acertou nas contratações. Só para lembrar, Tony, o Penapolense jogou contra o Londrina com Leandro Santos, Arnaldo, Jailton, Gualberto e João Lucas. Gilmar, Fernando, Washington e Rafael Costa. Dimba e Diego Rosa. Esse é o time que saiu jogando, depois ocorreram as substituições. Aí praticamente o Narciso foi trocando e trocou quase que a equipe inteira. O mesmo também aconteceu com a equipe do Maringá, porque são jogos, né, para fazer avaliações. O campeonato começa no próximo domingo para o Clube Atlético Penapolense, já que o Paulistão começa no sábado. Tem rodada no sábado, inclusive o Palmeiras joga no sábado às 5 horas da tarde contra a equipe do Audax, né? Esse jogo marcado para a Arena do Palmeiras, que por sinal uma belíssima casa de espetáculo. Voltando, você dizer, o Penapolense contratou, a equipe que mais contratou foi a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas o Palmeiras tem os maiores problemas para começar, porque são muitos jogadores que chegaram, cada um de um local diferente, e o Oswaldo de Oliveira está tendo aí aqueles problemas. A gente percebeu ontem com a entrada do Dudu no segundo tempo, jogador de muitas qualidades, de muita velocidade, que vai realmente fazer um grande campeonato, ou seja, vai fazer um belíssimo ano com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, que a partir de ontem já está usando o seu patrocinador Master, né? Tinha uma briga com o São Paulo e a empresa acabou optando, né, pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí o Paulo Nobre deu um recadinho lá pro Aidar, realmente, para ele cuidar das coisas de São Paulo, não se intrometer, que o Aidar foi questionar aí os valores, né, que o Palmeiras assinou, que do São Paulo era muito mais, essas dores de cotovelo, né, que o cara não deixa passar. A verdade é que o Palmeiras, depois de praticamente 2 anos, sem utilizar-se daquele espaço da camisa Master, agora está aí com uma empresa, né, e que vai dar um bom dinheiro para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Por ano o contrato vale 23 milhões de reais. Então o Palmeiras está com mais de 80 mil sócios torcedores, alavancou, hoje o Palmeiras tem bala na agulha para contratar, e o Paulo Nobre ainda ontem, após o jogo, ele deixou um recado, que o Palmeiras continua ainda em busca de 1 ou 2 contratações, né, a nível internacional. Então o Palmeiras está analisando, mas o time do Palmeiras do meio para frente muito bom no segundo tempo, do meio para trás no segundo tempo uma barbaridade, pior do que a campanha realizada em 2014, né, e ganhou da equipe do Red Bull pelo placar de 3-2, aí numa infelicidade da árbitra, né, que ela não deixou a lei da vantagem, apitou uma falta e sairia o gol do Red Bull 3-3 para empatar o jogo. Mas voltando só para falar do Penapolense, para a gente fechar o CAP, a gente essa semana vai acompanhar as movimentações de manhã e à tarde no CT, os jogos, os treinamentos da tarde me parece que estão vindo todo para o estádio, já que é o local do jogo do próximo domingo. Teremos aí casa cheia porque os ingressos estão sendo muito bem procurados em toda a região. O São Paulo virá para cá e vai trazer os seus titulares, porque o Muricy, embora esteja internado, né? O Muricy continua internado em observação aí dos problemas que ele tem, de uma diverticulite, mas ele pretende colocar a equipe principal visando, né, uma participação na Libertadores da América, já que o São Paulo vai buscar e está tentando buscar mais um título. Então nós estamos acompanhando, né, o Clube Atlético Penapolense. Na próxima quinta-feira a gente vai falar muito mais sobre o Clube Atlético Penapolense, que no amistoso do sábado venceu no Estádio Municipal Tenente Carriço a equipe do Maringá pelo placar de 1-0, gol marcado por Rafael Costa, como disse o Silas, um golaço batendo falta. E agora quero parabenizar o Silas Resch. Nós estávamos comentando sobre a Copa, né? A 46ª edição da Copa São Paulo Júnior, e ele disse que o Palmeiras é uma equipe que não chegaria. Na opinião dele, quem chegaria seria o Botafogo. Ele até torceu para que São Paulo e Corinthians eram as equipes que fizessem final, mas como o Corinthians e São Paulo jogou na semifinal, ele disse que o Botafogo faria final contra a equipe do Corinthians. Ele acertou, porque o Botafogo eliminou a equipe do Palmeiras, eliminou pelo placar de 2-1. Botafogo, uma equipe muito bem montada, uma base maravilhosa. E ontem, Silas, o Corinthians ganhou de 1-0,
foi pela 9ª vez campeão, né? Em 46 edições, ele 9 vezes campeão da Taça São Paulo, foi comemorado ontem 461 anos, né? De São Paulo. O jogo foi no Pacaembu, por uma falha de um dos melhores goleiros da competição, que é o Thales, que defende a equipe do Botafogo. Mas ele teve uma infelicidade tão grande, chutaram de longe, ele foi pegar a bola com tanta segurança, escapuliu da mão dele por cima, passou pela cabeça e foi para o fundo da rede, um quase que piruzaço, e esse foi o único gol que decidiu o título para a equipe do Corinthians. Parabéns, viu, Silas? Você havia dito que o Palmeiras não passaria pelo Botafogo, e você cravou, acertou na música. Havia dito também que o Corinthians ganharia do São Paulo, faria a final e que provavelmente seria o campeão. Porque, pelo que a gente acompanhou da Copinha, o Corinthians, o São Paulo e o Botafogo de Ribeirão Preto, e o Cruzeiro e o Grêmio, ao meu ver, eram as 4 melhores equipes, né? Só que houve os cruzamentos antes e acabaram sendo eliminados. Mas se fosse haver justiça, se tivesse uma justiça mesmo no futebol, o Corinthians e o São Paulo deveriam ter feito a final. Mas, devido à tabela, tudo, eles se cruzaram antes e a final acabou sendo antecipada. Mas o Corinthians acabou, um grande time, né? Está de parabéns ao elenco corintiano. Venceu, como está de parabéns, o Botafogo, que poderia ter... O Botafogo teve várias oportunidades de ter aberto o placar e ter saído na frente, provavelmente seria o campeão. Mas as duas equipes estão de parabéns e, mais uma vez, o Corinthians campeão da Copinha. Silas, interessante que o Tite esteve presente no Pacaembu ontem, acompanhando o jogo, e após, né, todas aquelas festividades e tal, o Mário Gobi despediu-se como presidente do Corinthians, inclusive dizendo que ele foi muito injustiçado por uma parte da diretoria do Corinthians, mas que ele cumpriu o seu papel de presidente, que agora, dia 7, o Corinthians tem a eleição e ele volta para exercer as suas atividades profissionais, que é delegado de polícia. E o Tite, após o jogo, disse que do time que ele viu jogar ontem, da Copinha, ele tem de 3 a 5 nomes a serem relacionados para já colocarem a treinar junto com a equipe profissional. Isso não quer dizer que vai ser inscrito, nada, vai treinar. Mesmo disse o Oswaldo Oliveira, inclusive o Oswaldo Oliveira já deu nomes, ele deu o Fernando Jesus, o Christopher, o lateral esquerdo, o Guilherme, e tem um outro jogador também que ele citou, para que a partir de hoje estariam já sendo convocados para treinar junto com os profissionais, né, do Palmeiras, e esse é o caminho. Ontem ainda a gente viu o Cruzeiro jogar contra a equipe do Shakhtar, foi 1-1 o jogo, Cruzeiro que perdeu suas 3 principais peças, né, o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart e o Lucas Silva, que foi para o futebol também da Espanha, mas nos cofres do Cruzeiro entrou mais de 70 milhões, ele tem condições, né, contratou já Riasco, contratou um outro também jogador, me parece que argentino ou paraguai. O Cruzeiro empatou através do menino da base, colocou um garoto lá e o cara foi lá e fez o gol, e o caminho muito provavelmente é esse. Um outro amistoso também que aconteceu ontem, o Cornélio Procópio, né? Jogou contra a equipe do Grêmio, empatou em 1-1 debaixo de uma chuva maravilhosa aí no Paraná. Então as equipes grandes do futebol brasileiro estão tendo dificuldade no começo agora da sua preparação. O Cruzeiro tem Libertadores, tem o Campeonato Mineiro, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americano. Então o pessoal... Infelizmente, Tony, com esse novo regulamento da Federação Paulista de Futebol, limitando em 25 jogadores no elenco do profissional, muitos desses atletas vão serão prejudicados, né? Que nem o Corinthians, tem esses 5 jogadores aí, mas ele também não pode queimar de 25 inscrições, você queimar 5 com jogadores da base que você não sabe se vai estourar, se vai ser bom, ou se chega no time, talvez chega no time principal, não surte o efeito desejado. Então, se fosse igual até o ano passado, que era ilimitado o número de inscrições, podiam inscrever 40, 50 jogadores, provavelmente esses jogadores já seriam, como no Penapolense também. No Penapolense, no time de base, teria pelo menos 2 atletas que poderiam ser inscritos para o Paulistão. E vai ter que negociar, vai ficar parado, não sei o que vai fazer por culpa do regulamento de ser limitado o número de inscrições. Silas, mas ainda em cima desse regulamento eu culpo muito mais os presidentes das equipes, porque na verdade eles vão lá em número de 20 e aceitam o que a federação diz. Se eles tivessem discutido junto à federação e tivessem solicitado um número um pouquinho a mais, por exemplo, 32 atletas,
que seria, na verdade parece que não, mas seria 4 a mais, daria para se absorver essa garotada da base. No próprio regulamento, né, você fala 28 jogadores, 25 de linha, 3 goleiros e pusesse mais 5 da base. Da base. Só é liberado correto, 5 da base. De repente, esses presidentes chegam lá para discutir esse tipo de coisa, não se preparam antes, né, fazer uma pré-reunião para dizer, olha, nós vamos para lá, mas nós vamos requisitar isso que é bom para todos nós, mas pensaram só o seguinte, olha, eu tenho 40 jogadores no meu elenco, eu com 28, muito provavelmente, até com essas alternativas de escrever mais 4 na segunda fase, ou então, eu resolvo o meu problema. Eu fico livre de uma folha de pagamento e essa moçada vai jogar na A2, na A3, ou em outras equipes de outros estados. Só que, pensando-se melhor hoje, por exemplo, pensando-se no nosso Clube Atlético Penapolense, poderia ter os 28 jogadores do grupo dos profissionais e mais 4, como você disse, inscrições, trazer a rapaziada da base, por exemplo, se Matheus Carrasco, aquele outro zagueiro, para treinar com os profissionais, para ganhar experiência. Quem sabe no próximo ano, em 2016, né, isso aí seja corrigido e a gente tenha um pouco mais de liberdade para fazer as inscrições e as contratações. Lembrando que nós tivemos ontem também aqui em Penápolis, a final lá no torneio Santa Terezinha, a gente depois vai trazer na quinta-feira os resultados, continua a bola rolando no futsal no Ginásio Municipal de Esportes, né, e quero aqui fazer uma menção aos atletas, né, que foram ontem de Penápolis, acho que número de 13 atletas, foram a Poços de Caldas, fazer uma corrida de 16 quilômetros, é uma corrida em que eu já conheço, ela fica parte na montanha, parte em torno da montanha, dificílimo o percurso, o trajeto a ser cumprido, e a gente vai buscar também, através do Mica, que é o Adejanir Lobato, na próxima quinta-feira trazer a classificação dessa rapaziada que foi representar Penápolis lá em Poços de Caldas no dia de ontem, correndo 16 quilômetros, não é mole não, você tem que correr, acho que dá uns 7, 8, só de subida na montanha, é complicado. A gente parabeniza inclusive a Secretaria Municipal de Esportes, através do Paulo Henrique Sanches, né, que está aí dando o apoio para que esses atletas podem se deslocar e participar dessas corridas. Silas, algo mais a acrescentar no nosso Please Sport desta segunda-feira? Só lembrar que esse final de semana tivemos a morte do goleiro campeão brasileiro de 78, o Neneca, né, do Guarani. Ele faleceu, uma nota triste, que ele faleceu nesse final de semana. Faleceu também o vice-presidente, ou diretor também do Internacional, 53 anos, estava numa cidade próxima de Porto Alegre, e deu um infarto dele, alguma coisa, ele faleceu, 53 anos, teve menos de 25 dias aí que ele tomou posse junto ao presidente, e já deixou, né, o comando ali, foi para outra vida, né, Silas, o diretor da equipe do Internacional de Porto Alegre. E o Neneca, todo mundo sabe, o timaço, né, que em 1978, né? O Guarani foi campeão paulista com o comando do Carlos Alberto Silva. Eu vou tentar ver, não sei se eu vou errar, mas era Neneca, Mauro, Edson, Gomes Miranda, Zé Carlos, Zenão e Renato. Capitão, Careca e Bozó. É o time que foi campeão em 1978, a equipe do Guarani. E o Neneca, que tinha vindo lá me parece que do Náutico, do Esporte, para jogar, né? Ele começou no Londrina, mas é um baita de um goleiro, pegou demais. Naquela época os caras falaram que ele é muito grande, depois ele voltou, né? Jogando em algumas equipes, inclusive passou aqui pela Votoporanguense, voltou para Londrina, estava mexendo com a garotada, era treinador de goleiro, aí ele foi acometido por uma doença terrível que é o câncer e acabou falecendo no domingo, está sendo sepultado hoje o Neneca, grande Neneca, goleiro do Guarani, campeão em 1978. Algo mais, Silas? Não, só isso. Até quinta-feira. Um abraço a todos. Tá aí, um abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho, né? E mais uma participação no nosso Please Sport aqui no canal 22, na sua Please TV. Na quinta, nós voltamos para falar de Clube Atlético Penapolense e o São Paulo, jogo que será realizado no Estádio Municipal Tenente Carriço pelo Campeonato Paulista. Você que é capiano, continue comprando seu passaporte, hein? O preço tá bom e você vai ter direito a 8 jogos em casa. Um abraço! Toda a linha de bicicletas masculinas, bicicletas de trilhas e bicicletas elétricas com os melhores preços da cidade e região. Na Cruzeiro, você parcela sua bike em até 12 vezes nos cartões Visa ou Mastercard.
Na Cruzeiro, você encontra a melhor assistência para a sua bike com profissionais treinados na fábrica. Cruzeiro Bikes, 32 anos, sempre inovando com qualidade. São 4 lojas preparadas para melhor atender. Loja 1, 2 e 3, na rua Doutor Mário Sabino, 1143, 1179 e 1098. Loja 4, Rua Rio de Janeiro, 495. Disque Bike, 36525781. Site cruzeirobike.com.br. Laranja espera por você. Drogaria do Laranja. 24 horas, o melhor preço. 24 horas, o melhor atendimento. 24 horas cuidando da saúde e do seu bem-estar. A drogaria da família. Drogaria do Laranja. Silas Hash Produções Fotográficas. Eternizando seu momento. Telefones 18 3652 3635 e 99746 8173. Em Penápolis, www.fotosilashash.com.br.